Olá, igreja, olá, meus amigos. Mais uma vez aqui na nossa devocional, no livro dos Salmos, sobre o olhar de Spurgeon. Nós vamos hoje então avançar para o Salmo 5 e esta então, dentro do nosso planejamento, é a nossa última devocional da semana. Nós retornaremos na segunda-feira. Agradecemos aqueles que têm acompanhado a nossa devocional essa semana. Tivemos muitas visualizações, muitas pessoas executaram os vídeos e isto é uma alegria para nós. Pedimos que vocês continuem acompanhando as devocionais, divulgando aí nas suas redes, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Tem sido uma experiência muito interessante, um resultado muito bom para nós também. Esperamos que essas devocionais continuem te abençoando, continuem trazendo a você crescimento e um pouco mais de conhecimento nesse livro tão extraordinário que é o livro dos Salmos. Peço para você ficar com o texto do Salmo 5 na sua frente, para que a gente possa refletir sobre ele. Este então, ele também é um salmo de Davi, como diz ali no início, e ele, assim como os 4 primeiros, ele é um salmo que faz um contraste entre a situação ou a vida do salmista e os seus adversários. Ele faz um contraste entre aquele que é alcançado pela graça de Deus e os ímpios que se opõem a esta graça. Ele então tem 2 divisões e nós vamos então refletir olhando especificamente para essas 2 divisões do texto. Do verso 1 ao verso 7, Davi ele está clamando para que Deus ouça a sua oração. Segundo Spurgeon, Davi aqui implora para que Deus o ouça. Ele diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Podemos perceber já nesses 5 primeiros salmos que Davi é um homem extremamente provado na sua vida. Davi enfrenta lutas internas, lutas externas, inimigos que ele conhece, inimigos que ele não conhece. Davi passa então por uma experiência terrível. Seu próprio filho se levanta contra o seu trono. Davi tem os inimigos mesmo por conta da sua posição enquanto rei, mas Davi nutre uma confiança em Deus impressionantes. E é interessante que mesmo assim Davi ele não perde o temor do Senhor. Os 5 primeiros salmos nós vamos perceber que Davi em momento nenhum ele se impõe diante de Deus por conta da sua intimidade ou por conta do conhecimento ou por conta daquilo que ele já sabia da parte de Deus. Ele levanta um clamor todas as vezes que ele vai falar com o Senhor, ele como está implorando para que Deus nos ouça. O nome disso, como eu já disse, é temor, meus irmãos. Nós não podemos perder o foco de que o Senhor, ele é muito maior, está elevado diante da nossa posição. Ele é o Deus que dá as cartas, ele é o Deus que coordena, determina todas as coisas. Davi implorar para que Deus os ouça nada mais é do que o reconhecimento da sua soberania, o reconhecimento de que Ele é o Senhor e as nossas petições chegam a Ele e Ele irá responder segundo a sua vontade. Davi então faz essa colocação na sua oração diante de Deus. Interessante nós observarmos o versículo 3, Davi logo declara: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É como
se Davi não pudesse levantar-se sem antes colocar diante de Deus todo o seu dia e aguardar para a direção de Deus. Nós poderíamos aprender muito somente nesse verso. Não tomarmos nenhuma decisão, não seguirmos com o nosso dia sem que Deus nos desse uma direção. No versículo 7 também ele faz uma declaração muito interessante. Ele diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Interessante que Davi ele reconhece que Deus é quem direciona todas as coisas. Pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, dependência da misericórdia de Deus. Me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Ele precisa de Deus para tomar as suas decisões, para guiar os seus passos, mas ele também precisa do temor do Senhor para entrar na presença dele. Então, dos versículos 8 ao versículo 12, Davi continua clamando a Deus como se precisasse também da graça de Deus para compreender qual caminho que Deus queria que ele seguisse. Davi não só entende que precisa apresentar diante de Deus as suas petições, mas ele depende também de Deus para compreender a resposta que virá da boca do Senhor. Ele aqui faz uma observação interessante em relação aos seus inimigos. Ele pede para que Deus faça justiça por causa dos adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pedindo para que o Senhor julgue a questão dos seus inimigos e que ele alcance graça para que Deus endireite, para que Deus torne claro para ele os seus caminhos. E aqui então, Davi no versículo 11, ele faz para mim uma declaração muito pertinente para a devocional desta manhã, desse dia. A alegria do Senhor é tanto um dever quanto um privilégio dado a nós. Versículo 11 ele diz: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Ele diz para que aqueles que amam ao Senhor devem gloriá-lo e aqueles que confiam no Senhor devem folgar de júbilo para sempre. E termina o Salmo pedindo para que o Senhor o abençoe, pedindo para que o Senhor o guie. Ele diz que o Senhor abençoa o seu justo, como escudo o protege na sua benevolência. Nós temos essa garantia da parte de Deus. Ele irá nos abençoar. A bênção de Deus está diante de nós. E Ele também irá nos proteger por causa da sua benevolência. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor em todo tempo demonstra para nós a sua vontade. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde nesse dia. Em nome de Jesus.